Olá, amigo da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia que está começando, chegando até você em sua casa ou em sua empresa, ou quem sabe você está acompanhando a gente pelo aplicativo da TV Novo Tempo ou pela internet, não importa onde você esteja e como você está acompanhando a TV Novo Tempo, o mais importante é que estamos juntos nesse momento para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui no programa Lições da Bíblia, sempre temos um tema único para uma temporada de 13 ou 14 semanas. E nesta temporada, nós estamos estudando sobre a unidade em Cristo. Tenho aqui comigo o manual que a gente usa, que é o manual editado pela Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui no programa. E você pode ter acesso a esse manual através do site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, para que o conteúdo que a gente esteja falando aqui no estúdio possa fazer mais sentido na sua vida, para a minha vida, e haja um crescimento melhor, tá certo? No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber dois amigos, e eu converso aqui com o pastor Carlos Campitelli, que é a primeira vez que vem ao programa Lições da Bíblia. O pastor Carlos Campitelli é o líder de jovens, para os jovens adventistas, para toda a América do Sul. Pastor, você é muito bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. Realmente uma alegria estar aqui no programa, uma alegria partilhar esses momentos da Palavra de Deus e uma honra realmente desfrutar desses momentos juntos. Que bom. Pastor Carlos, o grupo de jovens adventistas em toda a América do Sul é um grupo muito ativo. A gente tem vários projetos que você está à frente aí. E a gente tem muitos telespectadores que acompanham o programa aqui e que são de diferentes religiões. Temos aí protestantes, evangélicos, católicos, espíritas, que a gente tem muita alegria de falar com essas pessoas. Diga um pouquinho quais têm sido os projetos importantes aí para a juventude adventista, para que os nossos amigos fiquem sabendo. Bom, em primeiro lugar, nossa juventude é bem especial, uma juventude muito amorosa, né, que se engaja realmente nas ações, atividades, projetos que são propostos, mas em primeiro lugar começa com a Palavra de Deus, né? Então, esse guia aqui é fundamental para a vida dos jovens. A gente também faz um uso bem importante sobre o que a gente fala da escola sabatina, né? Uhum. Então, desfrutamos desses momentos. Temos reuniões de pequenos grupos nas casas, e isso nos impulsiona a cumprir uma missão, né? A se envolver, engajar, a estender o braço, ser as mãos de Jesus. Então, aí temos vários projetos para engajar o jovem na parte missionária e ele ser relevante para a sua comunidade. Um desses é o Missão Caleb, onde os jovens dedicam suas férias para ações evangelísticas, ações também comunitárias, e é uma bênção. São milhares de jovens que saem aí de suas casas, vão para outros lugares a realizar essa ação. Então, o jovem lá universitário, ele para os seus estudos e vai dedicar suas férias ou para o seu trabalho e vai dedicar as férias para um serviço comunitário, espiritual, religioso. Exatamente. E são quantos hoje Calebs que estão envolvidos na América do Sul? Tem mais ou menos uma... Sim, no ano de 2018, praticamente 190 mil jovens na América do Sul. São 8 países que compreendem a parte da igreja administrativa aqui na América do Sul. Já têm participado nas duas edições, em janeiro e em julho, no período das férias. Então, tem sido uma bênção, um retorno na vida dos jovens e, claro, na vida das pessoas que têm contato com esses jovens. Que maravilha, hein? É um exército, né? Um abraço aqui do programa Lições da Bíblia, que é um programa que os jovens assistem outro aqui na Novo Tempo, Código Aberto, né? Mas vamos puxar eles agora para... Mas eu sei que tem muitos jovens que acompanham a gente também. Essa temporada aqui também, né? Que bom. Um abraço aos jovens. Obrigado, viu, pastor? Valeu. Pela sua participação com a gente aqui no Lições da Bíblia. O pastor Carlos Campitelli é um argentino, casado com uma brasileira. Isso. Então ele tem um coração meio a meio, né? Isso é verdade. Metade argentino, metade brasileiro. Difícil torcer assim, né? Torcer ainda não, aí já é um exagero. Mas joga contra, né? Já ia deixar quieto. Não sendo contra, tá bom. Pastor Felipe Amorim, ele também é líder de jovens na região norte de Santa Catarina. Ele já tem um programa de rádios aí que ele fala na Rádio Novo Tempo, rede de rádios. Já aqueles que sempre ouvem a voz do Felipe Amorim agora estão vendo em carne e osso.
não é? Aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Felipe, muito bem-vindo também ao programa. Pastor Lanza, eu agradeço pelo convite, estou feliz aqui estar ao seu lado, ao lado do meu chefe, né? Então, foi um desafio agora, mas trabalhar com jovens é uma coisa fantástica, né? E a gente faz essas coisas que ele falou lá de Missão Caleb e outros projetos para a região norte de Santa Catarina. Que bom, maravilha. E você também está envolvido com comunicação lá, né? Isso, eu também trabalho com o Departamento de Comunicação para o norte de Santa Catarina e além de escrever algumas coisas e produzir o programa ou apresentar o programa Pensando Bem aqui na Rádio Novo Tempo. Que ótimo, que ótimo. Bom, os amigos que lidam com jovens estão aqui prontos para começarmos o estudo e a gente sempre apresenta os convidados, porque se você não conhece, passa a conhecê-los, se você já ouviu falar, passa a conhecer um pouco mais das atividades deles também, isso é muito importante, tá bom? Amigos, vamos começar com uma oração? Pastor Carlos Campitelli, ora para nós, por favor. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento, esta hora, que vamos abrir a Tua Palavra, vamos dialogar sobre estes assuntos tão relevantes e importantes para o desenvolvimento da Tua Igreja, mas de maneira particular para cada um de nós. Amém. Dirige todo esse estudo, essa conversa, esse diálogo com Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para a palavra do autor com o pastor Dennis Fortin. A oração de Jesus em João 17 é o capítulo-chave que fala sobre a unidade da igreja. Na verdade, para o movimento econômico moderno de todos os tipos de atividades econômicas do capítulo do Evangelho de João, esse capítulo-chave direciona e apoia o entendimento bíblico de unidade. E acredito que assim deveria ser para nós também. É um capítulo lindo. Nesse capítulo, Jesus nos diz algumas coisas que tinha em mente ao orar pelo seu povo, por seus discípulos e por sua igreja. Primeiramente, penso eu que ele disse aos seus discípulos que a verdadeira união é ter um relacionamento com ele e com seu Pai. Assim como ele e o Pai tinham uma relação juntos, essa é a relação em que Jesus está dizendo nós precisamos ter. Todos os cristãos, todos os crentes em Jesus também têm unidade quando têm relacionamento com Ele e com o Pai. Verdadeiramente, a unidade começa quando temos um relacionamento com Jesus. E isso é o conceito-chave aqui. Jesus orou por seus discípulos e orou pela igreja primitiva. Unidade é certamente algo que podemos trabalhar. Podemos fazer muitos esforços para sermos um grupo unido de crentes em Jesus, de cristãos e igreja. Poderíamos fazer todo tipo de esforço, mas fundamentalmente a essência da unidade, de acordo com a oração de Jesus, é entender que quando alguém acredita em Jesus, aquela pessoa está unida em Cristo, no Pai, e no fator de que todos somos unidos quando estamos em Cristo. Logo, todos aqueles que acreditam e confessam que Jesus é seu Salvador, todos os cristãos são unidos em Jesus. Existe uma unidade espiritual que temos em Jesus. Esta é uma linda verdade que devemos compreender como adventistas do sétimo dia e como cristãos adventistas do sétimo dia. Devemos compreender que existe um tipo de unidade em Jesus, é um lindo conceito, e essa unidade claramente levará ao entendimento da verdade de que Jesus nos dá nas Escrituras. Jesus disse em sua oração que ele orou para que fôssemos unidos na verdade, pois a verdade de Cristo, de Deus, nos santificará através de sua palavra. Acreditar em Jesus como Salvador nos leva a querer ler suas Escrituras e a querer entender a mensagem de Jesus, que também é a mensagem que nos une nele. Sim, é uma oração linda, a qual possivelmente esquecemos de ler e compreender o seu real significado de unidade espiritual que temos com Jesus e com o nosso próximo. Já temos a introdução do nosso escritor do Manual de Estudos, que fala sobre a unidade em Cristo. Já vimos aí o rumo que ele está dando no tema dessa semana. Você já sabe que estamos estudando sobre unidade em Cristo. Se você está ligando a sua televisão agora, fique sabendo que aqui no programa Lições da Bíblia, o tema dessa temporada é unidade. Unidade em Cristo Jesus, quando a gente está falando da fé, da nossa religiosidade, da nossa entrega ao Senhor Jesus. E o tema dessa semana, ele é um tema muito especial. Ele vai falar sobre a fim de que todos sejam um.
Aliás, pastor Felipe, esse título, a fim de que todos sejam um, faz parte de uma oração, não é? Sim. Da palavra de Deus. Qual a tua impressão aqui sobre esse título? Essa frase que dá título aqui à nossa semana, ela foi falada por Jesus na sua oração mais longa registrada na Bíblia, né? A oração ali em João capítulo 17. Que, aliás, o programa inteiro hoje nós vamos falar sobre essa oração praticamente, né? Esse texto, essa oração de Jesus, ela é assim, do ponto de vista das palavras, ela é muito simples. Jesus foi muito claro na sua oração, mas ela é muito profunda e a gente vai ver ao longo do programa aqui como essa oração tem implicações para aquele tempo que Jesus estava e para o nosso tempo também. Mas essa frase específica, a fim de que todos sejam um, era Jesus pedindo ao Pai que eles lá no tempo de Jesus, todos fôssemos unidos em torno de um só propósito dentro do que Jesus esperava de nós. Esse ponto que o Felipe fala, que a oração ela parte de palavras bem simples, não deveria ser assim toda a oração que a gente faz? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né? Os amigos que estão em casa, como é que eu vou fazer uma oração? Eu não sei fazer uma oração, eu não sei. Complica demais a gente às vezes complica a oração, né? E Jesus dá uma aula aqui simples, ao ponto, focado naquilo que precisava. A gente deveria orar sempre dessa forma, não é, pastor? Não somente deixou a oração modelo, né, que a gente tem em Mateus, sino que aqui realmente é uma oração do coração mesmo, aquela oração que é digno de imitar, não palavra por palavra, mas o jeito realmente ele falar com o Pai, de conversar, de abrir o coração, de colocar a luta. Estamos falando aqui de uma oração antes já praticamente do Getsemane, antes da entrega. Uma oração de despedida, né? Exatamente. E é chamada também de oração sacerdotal, ou seja, ele está intercedendo, intermediando, e essa figura do sacerdote, que é ele mesmo, que também vai ser o próprio que está orando, o próprio sacrifício, traz essa leveza no sentido de uma oração bem amorosa com relação aos discípulos, com relação aos futuros e com relação a ele mesmo, né? Que é o que a gente vai conversar agora, né? Quando a gente fala de oração, Sim. pastor Lando, pois não. A gente às vezes tem a impressão de que a gente está falando com alguém que não quer nos ouvir, e não é assim. Né? Quando a gente está orando, a gente precisa saber que Deus ele está interessado em falar conosco, e isso facilita o processo da oração, porque quando a gente fala com alguém que se interessa por nós, a gente fala com mais tranquilidade. Sim. E quando a gente fala com Deus, a gente fala com alguém que está muito interessado em dar 100% da sua atenção para nós. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade em entender assim, Deus como uma pessoa, a pessoa de Deus, que nos ouve e nos ama. Né? A gente sempre usa comparações, né, para representar a Deus. Deus é um pai, Deus é papapá. Agora, se a pessoa não tem uma boa relação com o seu pai terreno, ela já cria um bloqueio. Mas Deus é um pai, mas meu pai não é legal comigo, tal. Mas a gente tem que falar a Deus como uma pessoa que tem intimidade com Ele, não é? Usamos a comparação do pai porque é uma coisa muito próxima, pai e filho, não é? Mas eu acho que essa é a relação que Deus deseja ter com a gente, uma relação de proximidade. Quando Jesus falou, você citou a oração do Senhor, que também é simples na sua estrutura. Olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai Nosso, e começa, né? A estrutura simples e é essa relação de simplicidade, de comunhão diária. Pelo menos é a impressão que eu tenho ao ler a palavra de Deus, que é o que Deus quer para a gente, não é? E o que realmente deixa reflexo, de vez em quando sai aí sai um portunhol, né? Deixa bem claro Sim. que quando se comunica com o Pai, existe aqui realmente, de fato, uma intimidade muito clara, né? Sim. Então, aí faz a menção. E aí vai introduzir a própria essência da oração, que é a unidade. Então, aí Sim. faz aqueles paralelos em... Nós somos um com o Pai, nós queremos que também sejam vocês. Então, Claro. Essa intimidade que deixa muito claro Jesus com seu Pai, que é da mesma maneira que Ele quer conosco e que a gente também tenha com o Pai, né? Exatamente. A oração você pode encontrar no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 e 21. Sim. E o verso principal diz aqui, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus orou por 3 pessoas, por ele mesmo, pelos seus discípulos e por aqueles que creriam nele no futuro. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus orando por ele. Jesus precisava de oração, pastor Felipe? Então, Jesus, enquanto Deus, ele não necessitava de nada, né? Porque ele era completo enquanto Deus. Mas a gente não pode esquecer que Jesus aqui, para nós, ele era um modelo também. Enquanto humano, Jesus precisava dessa ligação com Deus. Nós não conseguimos entender tudo sobre a natureza de Jesus porque ele é muito maior do que a nossa compreensão. Mas os exemplos que Jesus deixa na Bíblia é de um ser humano, como ele era, 100% humano, que tinha comunhão com Deus diária. A Bíblia apresenta várias vezes Jesus passando a noite inteira em oração. Então, muito mais do que a gente tentar entender por que Jesus orava, é a gente compreender o modelo que ele traz para a gente. Porque às vezes eu fico pensando assim, se Jesus, que era Jesus, precisava orar tanto, quanto mais eu? E às vezes eu fico pensando que nós nos achamos muito fortes, né? Porque Jesus, Deus, perfeito, moralmente perfeito, ele orava muito, falava muito com o Pai. Eu, um pecador miserável, oro tão pouco. Então, Jesus deixou um exemplo para nós. Nós precisamos falar mais com o Pai. E como Jesus orou por si, nós também precisamos orar por nós diante do Pai. Agora, se aproximava também o sacrifício de A hora vital, né? A hora vital, né? Agora, realmente, ele externa toda essa natureza humana, divina, mas na verdade vem aqui a parte humana dizendo o que vou enfrentar é grande e preciso mais uma vez do poder do meu Pai, né, para isso. Então realmente vários momentos a palavra vai mencionando que ainda não é chegada a hora, claro. E agora então faz agora a menção. A hora é chegada, chegou a hora, né? Esse ponto é interessante porque a encarnação de Jesus é um mistério dos mistérios, né? É o mistério dos mistérios. Mas o que sabemos é que ele assumiu, sim, a natureza humana, né? Então, Jesus, ele não era divino e humano, ele era divino humano, ele passou a ter uma natureza única no universo. Só ele tem essa natureza. Só ele tem essa natureza. E, então, aí vem nessa questão, esse aspecto do humano emerge, né? clamava pela força do Pai, porque o que estava diante dele era, humanamente falando, uma montanha de problemas. Né? Na oração de Jesus tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque ele falando com o Pai, ele diz assim, para que o Senhor seja glorificado em mim. A glória de Deus, do Pai, em Jesus naquele momento, era o sacrifício pelo qual ele passaria. E eu fico pensando que, às vezes, a gente reclama dos problemas pelos quais nós passamos, e a gente perde a oportunidade de glorificar o nome de Deus através da nossa vida, inclusive com os problemas. Então, Jesus nos dá um exemplo aqui. Ele diz assim, olha, glorificar a Deus é aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela é contrária a nós. É um aspecto da nossa vida em relação à glória de Deus. A gente tem que aprender com essas coisas. É verdade. De deixar em evidência quem está ao controle, né? Da vontade. Pede que seja feita a tua vontade. Tanto assim que depois no Getsemane repete que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Exatamente. E aí então no verso 3, né, vai explorar essa parte desse verso tão bonito. Eu gosto demais do verso 3 do capítulo 17. Eterna, né? Exatamente. Qual é mesmo a vida eterna? E então agora ele está levando, porque praticamente o ministério todo de Jesus Cristo foi mostrar o caráter do Pai, né? Mostrar a vontade do Pai. E agora diz, qual de fato é ou como é mesmo a vida eterna? Que te conhecem, a quem? O Pai, que possam se conectar com o Pai, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, né? A quem tu enviaste, né? Esse conhecimento de Deus, para orar assim, para ter essa intimidade com Deus, aí vem esse conhecimento, que não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento assim por cima, de uma pessoa que eu acredito que é o Criador dos céus e terra, senão esse Pai próximo, não é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Conhecer de maneira experimental e vivencial. A vida eterna consiste nisso, em conhecer essa vontade do Pai para cada um de nós. Né? Exatamente. Bom, meus amigos, nossa conversa está boa, como diz em espanhol, nossa charla está buena, mas nós precisamos ir para o intervalo. Voltamos em 2 minutos.